Meus irmãos, é com alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Este é o canal EBD Fonte de Luz e esta é mais uma pré-aula, onde iremos, desta feita, abordar mais uma das lições que estamos estudando durante todo esse trimestre. Lição esta que tem como tema a Igreja Eleita. Aleluia! Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, meus amados irmãos, iremos estudar a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. Eu já quero mandar a minha saudação a todo o setor de número 14, aos irmãos da nossa congregação Fonte de Luz, ao meu pastor Abraão Rodrigues e a sua família, ao nosso pastor coordenador, pastor Areja Antônio, e aos demais pastores que compõem o nosso setor de número 14. Nos sentimos honrados neste momento em poder, irmãos, ser útil na obra do Senhor. Meus amados irmãos, na lição de semana passada, nós estudamos acerca da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, o que Deus tinha de melhor, de mais sublime na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós conseguimos dissertar alguns pontos, dentre eles, meus irmãos, a razão pelo qual o apóstolo Paulo, ele, em forma de louvor, em forma de cântico, o apóstolo Paulo, ele faz um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. E a partir do versículo de número 3 ao versículo número 14, Paulo começa exaltando a Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então perceba que um dos pontos abordados na lição de semana passada, a lição de número 2, Paulo faz menção à questão da eleição. E nós, hoje na lição de número 3, iremos tratar sobre um tema bastante discutido nas escolas bíblicas dominicais, nos cursos de teologia, nos simpósios, em algumas congregações. No tocante ao ensino teológico, esse é um assunto que traz algumas divisões, algumas polêmicas, na verdade, irmãos, a eleição e a predestinação. O texto áureo dessa lição, meus amados, nos diz assim: está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, você, meu irmão, meu amigo, professor, aluno, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1,
dos versículos 4 ao 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que a eleição e a predestinação são termos importantes para que nós possamos compreender essa doutrina que faz menção à salvação em Cristo, na verdade. E é bem verdade que há uma discussão a respeito da eleição e da predestinação. É algo que vem desde os tempos da história da igreja, desde os primórdios, sendo estas questões, meus irmãos, uma das mais polêmicas da nossa doutrina cristã. Basicamente, essas duas questões, elas são, na realidade, discutidas, são até mal compreendidas, e nós que somos assembleanos, nós comungamos esta eleição e predestinação de uma forma diferente de algumas correntes teológicas, dentre elas o calvinismo, ou o pensamento calvinista. Nós sabemos que esta discussão sobre a eleição e a predestinação, ela encontrou, irmão, ela encontrou uma grande repercussão durante a Reforma Protestante. Mas, precisamente, meus irmãos, no conflito surgido entre os seguidores de João Calvino e o teólogo holandês Jacob Arminio, bem como também os seus seguidores, que foram chamados de remonstrantes. Por que este nome? Porque eles fizeram um protesto contra os chamados, os 5 pontos do calvinismo, que fora uma elaboração que o pensador ou teólogo João Calvino elaborou, tomando assim a questão da predestinação como uma forma incondicional. E esse pensamento do teólogo João Calvino já havia sido
abordada por outros pensadores também, dentre eles Orígenes e Agostinho. Sendo que, irmãos, o que tomou assim grande influência sobre esses dois grandes reformadores fora a pessoa de Martinho Lutero e o então João Calvino, a qual nós já mencionamos. Meus irmãos, essa discussão dentre esse pensamento de João Calvino, como também de Jacó Armínio, ela deu origem a uma reunião que se denominou de Sínodo de Dort, ocorrida em uma cidade da Holanda, chamada Dordrecht, no ano de 1618 e 1619. E esta reunião, ela condenou os ensinos de Jacó Armínio. Só que estes ensinos, posteriormente, eles foram retomados por outros pensadores, por outros grandes teólogos, dentre eles, irmãos, o pastor John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. Glória a Deus. E este pensamento, esta ideia da eleição e da predestinação vindo de uma presciência divina e também através da fé na pessoa de Cristo, ela foi adotada em sua essência e também tomou um grande ponto de partida a partir deste fundador da Igreja Metodista, chamado John Wesley. E o movimento pentecostal, ele tomou esta ideia e abraçou esta ideia de que o pensamento arminiano, o pensamento de Jacó Armínio, acerca da dádiva da eleição, irmãos, ela precede a nossa existência, bem antes da fundação do mundo. Eu falei na semana passada que em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia relata que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba que este projeto de salvar a mim e a você, ele fora elaborado no pensamento divino, na mente, na presciência de Deus Todo-Poderoso, fazendo com que, irmãos, na pessoa de Cristo, através da fé em Cristo, nós pudéssemos ser agora eleitos e predestinados a viver em santidade, a viver em amor, crendo então na pessoa de Jesus. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 5 ainda vai dizer o seguinte, meus irmãos. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então perceba que o texto de Apocalipse, ele faz menção ao que vencer. Está falando de um trabalho, de uma luta, de uma perseverança através da fé, de batalhar a fé em Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 32 e o versículo de número 33 ainda vai dizer o seguinte. Aleluia.
Êxodo capítulo 32, o versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então perceba, irmãos, que nós comungamos o pensamento de que nós fomos eleitos bem antes da fundação do mundo. É bem verdade que na presciência divina. Mas esta presciência divina, irmãos, ela não faz com que o homem perca o seu livre arbítrio, com que o homem venha pensar agora que é um robô. Não. Deus, na sua presciência, ele sabe quem será salvo, é bem verdade, mas não tira o direito, não tira a liberdade que Deus, o Senhor, nos dera no tocante à escolha, no tocante a livre arbítrio. Então, irmãos, a eleição divina, ela traz a ideia de escolha. E perceba que Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios, Paulo menciona pelo menos 3 aspectos desta escolha. Número 1, em quem fomos escolhidos? Ou seja, houve uma eleição divina, mas em quem fomos escolhidos? Ora, nós fomos escolhidos em Jesus. Por isso, essa eleição ela é cristocêntrica. 2, em que tempo se deu essa escolha? Já falamos, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3, qual é a finalidade desta eleição? Foi meramente à toa, sem nenhum propósito? Não. Qual foi a finalidade? Para que fôssemos santos, aleluia, ou glória a Deus. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irmãos, o pastor Donald Stamps é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal. Por sinal, recomendo esta Bíblia para você, meu amigo, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, você que nos assiste neste momento. Eu recomendo esta Bíblia de Estudo Pentecostal. O pastor Stamps, ele afirma que a eleição de pessoas, ou seja, a eleição desse conjunto, Deus não elegeu um, ele elegeu um conjunto, um grupo. Então, esta eleição de pessoas, ela só ocorre em união com Jesus Cristo. Oh, glória! E que ninguém, irmãos, ele é eleito, essa eleição não acontece sem a pessoa estar unida a Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, a nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 2. Você que está de posse de uma Bíblia Sagrada, abra comigo e vamos ler a palavra de Deus neste momento. A primeira de Pedro, glórias a Deus, que vai nos dizer o seguinte, meus irmãos. É interessante observarmos que Pedro ele inicia a sua fala dessa forma. O versículo que eu quero falar é o 2. Vamos ler o versículo primeiro também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, perceba que agora também o apóstolo Pedro também foca a eleição divina, e ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ô glória! Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ô glória! Então perceba que esta eleição, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, ela tem uma finalidade. Aqui Pedro fala, e aqui Pedro nos mostra uma finalidade. São várias: santificação, andar em temor, amar. Mas aqui Pedro menciona a santificação. Glória a Jesus. Também, meus irmãos, é interessante nós observarmos que existem algumas condições para esta eleição. E na nossa lição, que o pastor Douglas Batista, durante esse trimestre, ele é o comentarista dessa lição. Inclusive, o pastor Douglas Batista, ele foi o relator da nossa declaração de fé, onde eu já peço a você, se você não tem ainda a declaração de fé da nossa igreja, procure adquirir uma, que você será bastante abençoado e obterá bastante conhecimento. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos, e não a algumas pessoas, irmãos, a um grupo e a outro não, porque então vai dar a ideia de um Deus que faz acepção de pessoas. Vamos daqui a pouco falar sobre isto, né? Na verdade, glória a Deus. Então perceba que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos mostra que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. O nosso capítulo de ouro da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que há uma salvação, há uma graça, há uma porta aberta, com uma condição: para todo aquele que nele crê não pereça. Ora, irmãos, Deus não é Deus de matar ninguém, de querer que uns se salvem e outros não. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e os versículos 4 e o 6, ele vai dizer o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler para os senhores, o 4 e 6, do 4 ao 6, que ele diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque ele quer que todos se salvem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então perceba que houve um preço de redenção por todos e não por um grupo. Porque, amados, não vai dar a ideia de um Deus que escolhe pessoas. E nós sabemos, irmãos, que essa doutrina da eleição incondicional, que é o pensamento calvinista,
ela viola a imparcialidade divina. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele é um ser imparcial. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo é o 17, que diz o seguinte. Eu quero ler na versão NVI, irmãos, que vai dizer o seguinte. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Vamos ver a versão Almeida Revista e Corrigida. Glórias a Deus. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Então perceba, irmão, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então não podemos de maneira alguma conceber esta ideia de uma eleição com uma eleição de uma forma que uns sejam eleitos para a salvação eterna e outros não sejam eleitos para a salvação eterna. Dá-se a ideia de um Deus mau, de um Deus tirano, de um Deus malvado. E não é assim nosso Deus. Ele não faz, irmãos, acepção de pessoas. Então perceba que essa eleição, ela é oferecida a todos. E ela torna-se, irmãos, segundo o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ela torna-se uma realidade para cada pessoa, olha só, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Que maravilha, né? Efésios, capítulo de número 2 e o versículo 8 diz o seguinte. Efésios, capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aleluia. Então perceba, compreenda, que nós somos salvos pela graça. Qual é a condição? A fé. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, a partir do capítulo 1, versículo 3, Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua... Deixa eu só conferir aqui, amados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, para que houve esse novo gerar? Esse gerar novamente a minha vida e a tua para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O versículo 5, irmãos, nos mostra a condição para tudo isto, que mediante a fé. Então, nós já colocamos por terra esta questão da eleição incondicional. Sabemos que a eleição ela é condicional, mediante a fé. Então, nós fomos eleitos, irmãos. Como é que nós somos eleitos? Nós fomos eleitos por uma iniciativa divina e graciosa.
Deus, através de um ato bondoso, de um ato de amor, Ele nos elegeu na pessoa de Jesus Cristo, não por nossas obras, para que pudéssemos ficar com o nariz empinado. Não, irmão, não foi dessa forma. Foi segundo a sua misericórdia. Foi segundo o seu grande amor, que Ele nos amou primeiro. E além desta fé em Cristo, que é uma das condições para esta eleição, também nós fomos eleitos, irmãos, para uma vida santa e irrepreensível. Compreenda que Paulo, quando escreve no versículo 4 do capítulo 1 da carta aos Efésios, o que é que Paulo fala? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, há uma finalidade esta eleição. Qual? Sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aleluia! Você não foi eleito, irmãos, para viver uma vida devassa, uma vida medíocre, uma vida desregrada, uma vida cheia de pecado. Não, você foi eleito na pessoa bendita de Jesus Cristo para andar em santidade com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui o nosso pastor Douglas Batista, irmãos, ele mostra que nesse aspecto de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, o vocábulo grego ágios, que quer dizer santo, ou seja, mostra que estamos separados do pecado. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 15 e o 16, nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, sejamos irrepreensíveis, sem defeito, sejamos inculpáveis. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 15 ainda diz assim, irmãos: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É necessário que nós, como luz, nós, como sal da terra, luz do mundo, venhamos, irmãos, a salgar o que está estragado. Venhamos a clarear o que está escuro. Eu já disse algumas vezes, em aulas passadas, que a luz que não acende não funciona. O sal que não salga, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, esses termos, santificação, separação do pecado, irmãos, é o mais alto padrão ético e moral de vida para andarmos em santidade e agradarmos a Deus. Deus este que na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos elegeu. Aleluia! E nos elegeu para quê, irmãos? Além de santos, separados do pecado, na verdade, além de uma vida irrepreensível, Ele também agora nos mostra que através dessa eleição nós temos uma nova
vida. Uma nova vida, irmãos, em Cristo. O tema que Paulo apresenta nesta carta, irmãos, ele faz algumas exortações contra a antiga vida, a antiga velha conduta que nós andávamos, a antiga forma que nós vivíamos, dentre elas algumas tais como mentira, prostituição, furto, palavras torpes, irmãos, amargura, ira, cólera, e ainda algumas severas, irmãos, severas advertências contra fornicação, contra a avareza, contra a embriaguez. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, qual é a finalidade desta eleição em Cristo? É apresentar a Deus uma igreja santa, uma igreja imaculada, pura, irmãos, uma igreja irrepreensível. E não obstante, irmãos, tudo isto, a ideia dessa nova vida é que nós temos agora um novo estilo de viver, uma forma diferente de proceder. Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, o que é que Paulo diz? Que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, então agora andemos, irmãos, em novidade de vida. Então nós entendemos que nós fomos eleitos, nós fomos salvos na pessoa de Jesus, não é verdade? E agora nós estamos diante de um processo contínuo de santificação até o final da nossa vida, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Porque a santificação, irmãos, ela é um processo diário. Não existe esta ideia de uma vez salvo para sempre salvo. Você precisa cuidar desta sua vida santa. Você foi eleito na pessoa de Jesus. Você foi predestinado a morar no céu. O que é, irmãos, um predestino? O que é uma predestinação? É algo que já foi decidido antes. Antes por quem? Por Cristo, pelo Senhor. Mas esta predestinação, esta eleição, ela não tira, irmãos, de nós a liberdade de escolha. Ela não faz com que nós percamos o que Deus nos deu, o livre arbítrio. Não é verdade, irmãos? A palavra predestinar, irmãos, ela mostra que o destino dos eleitos, já falamos que a eleição, ela foi em Cristo, através da fé, a porta da graça se abriu e você agora abraçou. A sua resposta ao amor de Deus foi dizer sim, eu quero servir a Deus, eu quero ser crente na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Então, esta predestinação, ela mostra que o destino, irmãos, dos eleitos foi feito na eternidade. Foi feito no pensamento divino, foi feito na mente de Deus. Não é isso? Então, esse termo grego prorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo
horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, determinar antes. Deus determinou antes. Só que, irmãos, essa determinação, ela é uma escolha de Deus, não querendo, não mostrando que mesmo Deus, na sua presciência, ele tirou do homem a liberdade de escolher. É bem verdade que todos nós sabemos que Deus, nós compreendemos isto, que Deus, na sua presciência divina, na sua sabedoria total, nós sabemos que Deus já sabe quem será salvo e quem não será. Mas, irmãos, isso não vai fazer com que eu tenha que ser relaxado na minha fé agora. Lembra quando Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura? Por que ide pregar? Para que a pessoa, através da palavra, gere fé no seu coração, se arrependa dos seus maus caminhos e venha agora crer na pessoa de Jesus e nele ser salvo, nele ser eleito, nele ser predestinado a morar no céu. Glórias a Deus. Paulo ainda fala, irmãos, nesse seu ensino, acerca de filhos por adoção. Fomos eleitos, predestinados, e agora nós somos feitos filhos por adoção. Irmãos, esse termo adoção, Paulo é o único escritor bíblico que usa este termo adoção, irmãos. Aqui na lição fala que essa prática, ela não fazia parte do sistema legal judaico. Mas esta prática entre os romanos era totalmente conhecida, legal. É tanto que quando um romano adotava um homem ou uma mulher para ser agora seu filho, por adoção, este filho adotado, agora adotivo, ele herdava o nome daquele chefe do lar, e este filho adotivo também tinha agora direito à herança do homem, do pai, do chefe de família. De igual sorte, Deus, irmãos, nos fez também agora co-herdeiros com Cristo e filhos por adoção, inserindo-nos neste plano salvífico, nos inserindo, nos colocando agora nesse propósito da salvação, como eleitos, como filhos, pelo beneplácito da sua vontade, ou pelo seu próprio prazer. Ele fez isto, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então nós entendemos que este amor de Deus Pai, foi o que fez com que Ele, em Cristo, agora nos adotasse como filhos. Ou seja, se no outro tempo, irmãos, se antes nós éramos inimigos e estávamos distantes do seu amor, nós agora em Cristo estamos reconciliados, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, o versículo 21, ele diz assim, irmãos: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más. Olha o que é que nós fazíamos, irmãos. Obras ruins.
Agora, contudo, ele vos, aleluia, reconciliou. Isto é graça, isto é amor, isso é Deus nos amando primeiro. E aprove Deus, irmãos, fazer assim. Então, nós agora somos filhos por adoção. E como somos filhos por adoção, existem os privilégios desta adoção. Então, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Perceba que Adão, ele tinha uma comunhão muito estreita com Deus no início, lá no Jardim do Éden. Mas Adão Adão rompe com esta dádiva, Adão rompe com esta comunhão, Adão é expulso do seu habitat natural, Adão é expulso do seu lar, do Jardim do Éden, não é verdade? Só que em Cristo, perceba que Deus, já sabendo do coração do homem, como nós falamos anteriormente no início da nossa videoaula, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, não obstante a isto, em Cristo, Deus, o Pai, reconciliou-nos, nos reconciliou. Agora, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Quem são estes escolhidos? Aqueles que creram, aqueles que compreenderam a palavra da salvação. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, quando Paulo fala de adoção, como filhos eleitos em Cristo, Paulo usa, irmãos, esta analogia que era usada no sistema romano. A cultura de Roma tinha esta... Eles faziam isto, eles adotavam as pessoas, fazendo agora com que tivessem direito a nomes e aos bens daquele que o adotava, não é verdade? Então, da mesma forma, Deus em Cristo fez conosco do mesmo jeito. Você era estranho, você antes estava irreconciliável com Deus, mas agora em Cristo, Ele nos reconciliou, Ele nos elegeu. Eleição esta que é feita, irmãos, através da fé salvífica. A presciência de Deus não tira do homem a liberdade de escolher. Irmãos, Deus não criou robôs. Deus não criou máquinas e fez lá no computador, me adore, não, dê glória, louve a Deus. Não. Deus criou seres humanos. Com qual propósito? Adorá-lo na beleza da sua santidade, não é verdade? Ele agora fez com que essa predestinação nos desse agora, irmãos, um novo nome, porque você agora está eleito em Cristo, você agora faz parte da igreja, da noiva, que irá se encontrar com o noivo. E nós sabemos que quando há um casamento, a noiva, agora, quando casa com o esposo, ele agora adota o nome do seu esposo. Então você vai ter um novo nome, conforme Apocalipse 2, versículo 17. Aleluia. Isto é muito maravilhoso, irmãos, essa graça
que o Senhor, através de Jesus, fez com que nós fôssemos eleitos e predestinados na pessoa bendita dele, não é isso? Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. E agora ele restabelece com o pecador, dando-nos agora o direito, irmãos, de clamar, de dizer: Abba, Pai, ô Paizinho querido, eu estou aqui. Olha só, irmãos, estamos em um momento de dificuldade, em um momento em que a humanidade está atravessando uma crise em face de uma pandemia mundial, irmãos. Sabemos que em um outro tempo, né, a humanidade ela foi também afetada por outras pragas, por outras doenças, mas com esta Covid-19, o mundo parou, irmãos. Empresas estão falindo, pais de famílias desempregados, muita gente tendo que ficar reclusa em seus lares. Nós também estamos assim na nossa casa, mas nós somos, irmãos, filhos de Deus. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, irmão, não se desespere, professor, aluno, não se desespere, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós passamos agora a ser herdeiros de Deus, irmãos, e co-herdeiros em Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, há toda uma sublimidade nesse propósito divino da predestinação. É verdade? Conforme o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele diz que a excelência da predestinação ela está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Não tem, irmãos, como calcular este amor divino, não é verdade? Aleluia. Então, irmãos, quando falamos de predestinação e de salvação, nós temos uma ideia de que Deus, irmãos, ele não predestinou incondicionalmente ninguém à condenação eterna. Você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno e você vai para o céu. Não, irmãos. Isso não existe. Irmãos, Deus ele não predestinou, irmãos, incondicionalmente ninguém para a condenação eterna. Deus não fez isto, não. Dá-se a ideia de um Deus mau. Perceba que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo de número 30, a Bíblia nos relata que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, da estupidez, ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Lucas 24, 47 também vai corroborar, dizendo o seguinte: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Aleluia. Então, no nome de Jesus,
dito, foi ensinado que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Aleluia. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 12, João diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. No nome de quem, irmãos, é perdoados os pecados? No nome de Jesus. Aleluia. Então, a ideia da predestinação, a ideia da eleição bíblica, querido irmão, ela nos faz compreender que ela é condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo. Não existe esta eleição incondicional, de qualquer jeito. Não, irmãos, não é de qualquer jeito. Há uma condição: arrependimento e fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando falamos em predestinação, também falamos em amor, em amar. Por quê? Porque Deus, irmãos, antes de criar qualquer coisa, o seu plano de redimir, de reconciliar a humanidade já estava estabelecido. Conforme Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que nós já lemos, eu vou repetir, que diz: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, porque ele é Deus. Aleluia. Então, irmãos, esta redenção divina, este plano de redenção, ele não foi uma medida de emergência, como agora o governo está tomando uma medida de emergência contra esta pandemia. Não, irmãos, isso já estava na mente graciosa de Deus. Já existia um projeto de me eleger, de me predestinar, de eleger a você, de lhe predestinar em Cristo, através da fé, através do arrependimento. Aleluia. Então, nós sabemos que foi o amor que nos elegeu. O amor de quem? De Cristo. O amor de Deus que nos elegeu na pessoa de Jesus. Aleluia. Então isso implica, irmãos, em dizer que a salvação, ela é um favor, ela é um ato gracioso, é um favor imerecido que chegou até nós. E fomos eleitos, fomos predestinados a estar com Ele nas nações celestiais, não é isso? Então, Ele morreu por nós, morreu por cada um de nós, e desde a eternidade, em sua presciência, aleluia, Ele nos elegeu, irmãos, e nos predestinou em Cristo para andarmos em santidade e estarmos com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê vitória, e até a próxima aula. Eu sou o presbítero Antônio Fernandes, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.